a tua glória. Ó Pai de amor, Deus de glória, eu sei que a tua graça, Senhor, está sobre as nossas vidas. A tua misericórdia nos ampara. E é em nome de Jesus, aleluia, que nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque maravilha o Senhor fez. Aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Maravilha o Senhor fez, o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pelo teu poder sobrenatural, Senhor. Usando, Senhor, os teus filhos, Senhor, cada dia mais, Senhor, na terra. Ó Jesus querido, Deus de amor, Deus de glória, eu sei da tua bondade, eu sei da tua misericórdia. Eu peço que o Senhor faz, aleluia, o teu querer na vida da tua igreja. Jesus querido, visita, Senhor, cada irmão deste ministério. Visita, Senhor, cada irmão que acompanha nós, Senhor, pelas redes sociais. Jesus querido, eu sei da tua bondade, eu sei da tua misericórdia. É em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. É em nome de Jesus, aleluia, que nós te adoramos, Senhor, aleluia. Na noite, Senhor, de hoje, Senhor, que muitos vão cear neste lugar. Jesus querido, essas pessoas que estão ao vivo conosco, venha, Senhor, aleluia, abençoar essas vidas de forma sobrenatural. A tua palavra, Senhor, nos garante a tua vitória, Deus. Jesus querido, venha ser conosco, venha ser com a tua igreja, venha fazendo, Senhor, aleluia, o teu querer sobre nós. Jesus querido, derrama, Senhor, o teu Espírito, derrama, Senhor, aleluia, da tua grandeza sobre a vida de cada pessoa, aleluia. Jesus querido, dá força para cada um estar, Senhor, diante da tua presença, te ceando a ti, Senhor, te adorando a ti, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Espírito Santo, eu oro, Senhor, aleluia, em favor, Senhor, do teu povo. Eu oro, Senhor, em favor do teu povo que está no lar, nessa hora. Ó Deus de milagre, Deus de bênção, aonde tiver, Senhor, uma enfermidade, o Senhor possa colocar por terra. Pai de amor, Deus de glória, eu oro, Senhor, sobre a cidade de Perdões. Eu oro, Senhor, em favor do pastor Jorge, Senhor. O Senhor conhece o teu filho, o Senhor conhece, Senhor, aleluia, a necessidade do teu filho. Ó Espírito Santo, aleluia. Eu oro em favor da pastora Helena, da diaconisa irmã Elisângela. Também oro, Senhor, em favor do irmão Késia. Eu oro, Senhor, em favor do irmão Robson. Eu oro em favor, Senhor, do irmão Marcos, do irmão Edmilson. Pai de poder, do irmão Isaac, do irmão Samuel, também dos netos dos teus servos. Eu oro em favor do teu povo. Pai de amor, Deus de glória, eu oro, Senhor, em favor dos teus filhos na cidade de Perdões. Pai de poder, eu oro em favor do irmão Adilson. Eu oro em favor dos obreiros, Senhor, da casa. Eu oro em favor da irmã Michele. Eu oro em favor, Senhor, aleluia, da irmã Carol, do irmão Ricardo. Papai de poder, dos presbíteros da tua casa, dos cooperadores da tua casa, dos diáconos da tua casa, dos membros, Senhor, na cidade de Perdões, Senhor, da nossa igreja Missão de Paz. Sustenta os teus filhos, sustenta, Senhor, com a destra da tua mão. Pai de poder, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. Vem, Senhor, aleluia, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, que nós te adoramos, nós te bendizemos. Jesus querido, aleluia, venha ser, Senhor, com teus filhos nesta cidade de Perdões. Jesus querido, que toda mortalidade seja dissipada, Senhor, da cidade de Perdões. Ajuda os nossos irmãos na cidade de Perdões, a irmã Bárbara, o irmão José, a irmã
Maria de Pádua, também, Senhor, os irmão José Orlando, ó Papai de poder, aleluia. Eu oro em favor dos irmãos da cidade de Perdões, Pai de amor, Deus de glória, eu oro em favor da Maraísa, Pai de amor, Deus de glória, eu oro em favor da irmã Eni, Pai de poder, eu oro, Senhor, em favor das igrejas locais na cidade de Perdões, Pai de amor, Deus de glória, eu peço, Senhor, que o Senhor possa visitar os teus filhos de forma sobrenatural. Ó Deus de amor, Deus de glória, visita os teus filhos naquela cidade, derrama do teu poder de forma extraordinária. Eu sei, aleluia, que a tua unção, aleluia, é com o teu povo. Eu sei, aleluia, que a tua verdade está com o teu povo. Liberta os teus filhos, Jesus. Liberta os teus filhos, Jesus. Trabalha, Senhor, em cada coração. Derrama, Senhor, aleluia, unção, Senhor, sobre o teu povo, e é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus que opera maravilha, é um Deus que faz sinal e prodígio. Pai de poder, eu oro, Senhor, em favor das pessoas que estão aí ao vivo conosco. Pai de amor, Deus de glória, faça, Senhor, o teu querer, Senhor, a tua vontade. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, derrama, Senhor, aleluia, de forma extraordinária a tua unção na vida da tua igreja. Pai de amor, Deus de glória, eu oro em favor, Senhor, na cidade de Mongaguá. Ó Espírito Santo, eu oro em favor da pastora Augusta, da missionária Hérida, da missionária Eliane, do irmão Almir, Pai de poder, do irmão Hector, também, Senhor, da irmã Ariane, da irmã Thaís, da irmã Emily. Ó Pai de poder, eu oro em favor do irmão Carlos, Pai de poder, da força espiritual para teu servo. Pai de poder e glória, eu oro em favor do Isaac, do Edgar. Ó Espírito Santo, eu te oro também, Senhor, em favor do irmão Joel, do irmão Osias, da irmã Lília, do irmão Gabriel, da irmã Cacilda, do irmão Lucas, do Pércio. Pai de poder, eu oro em favor da irmã Raquel. Ó Espírito Santo, visita, Senhor, a vida dos teus filhos. É em nome de Jesus, aleluia, que nós oramos, Senhor. Jesus querido, nós oramos, Senhor, para os teus filhos que estão, Senhor, aleluia, assistindo a nossa live. E é em nome de Jesus que nós, aleluia, oramos a ti, Senhor. Ó Deus de poder, eu oro, Senhor, em favor aqui, Senhor, na cidade de São Paulo. Jesus querido, na congregação, Senhor, aleluia, aqui na tua Correia, eu oro em favor, Senhor, da pastora Mileia, eu oro em favor da diaconisa Kelly, também, Senhor, da irmã Kedma, eu oro em favor do irmão diácono Daniel Ferreira. Pai de poder, eu oro, Senhor, em favor do cooperador Paulo Roberto. Pai de amor, Deus de glória, eu oro em favor da irmã Fernanda, da irmã Lara, também, Senhor, aleluia, do irmão Adria, do irmão Abne, do irmão Felipe. Pai de amor, eu oro em favor da irmã Vanderleia, eu oro em favor do Pedro, do Cauã, do Dalvi, ó Papai de poder, do irmão Márcio. Pai de amor, Deus de glória, eu oro em favor dos teus filhos, eu oro, Senhor, aleluia, em favor da tua igreja. Espírito Santo, faça, Senhor, aleluia, a tua vontade sobre a vida dos teus filhos. E é em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, que proclamamos o teu nome, adoramos a ti, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai de amor, Deus de glória, eu oro em favor da irmã Maria da Paz, eu oro em favor da irmã Nair, eu oro em favor, Senhor, aleluia, dos teus filhos, do irmão José. Ó Jesus querido, dá força para o teu filho. Eu oro em favor do irmão Edivaldo. Pai de poder, eu oro em favor, Senhor, aleluia,
aleluia, do pastor José, da irmã Maria, ó papai de amor, Deus de glória, eu oro em favor do irmão Crescêncio, da irmã Zé, ó Deus de poder e glória, visita os teus filhos, Senhor, Pai de poder, eu oro, Senhor, em favor do ministério, Senhor, da nossa vizinhança, todas as igrejas, Senhor, que se encontram em nossa vizinhança. Eu oro, Senhor, por cada líder, por cada obreiro, que o Senhor venha responder a oração dos teus filhos, que o Senhor possa fortalecer os teus filhos, que o Senhor possa engrandecer os teus filhos de forma sobrenatural, ao Pai de poder e glória, neste culto de ceia, neste culto, aleluia, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Oh, lima canta lavassoia de cantalaia. Jesus, 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 aleluia. Eu peço que o Senhor venha derramar, Senhor, aleluia, o bálsamo, que o Senhor venha derramar da tua unção. Ah, Jesus querido, venha, Senhor, aleluia, trabalhar em cada causa, e é em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, que nós pedimos, aleluia, a tua unção sobre os teus filhos. Pai de poder, esta pessoa que está assistindo nós, Senhor, nesta hora, está orando juntamente comigo, alcança ela, Senhor, aleluia, com a tua autoridade nesta noite, fale com ela, derrama do teu azeite, Senhor, aleluia, sobre a vida deste e desta, em nome de Jesus, cumpre o teu propósito nestas vidas, e é em nome de Jesus, aleluia, que eu peço que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, aleluia, faz, Senhor, as tuas maravilhas na vida da tua igreja. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de ti, ó Espírito de Deus, aleluia, nós contamos com a tua presença, ó, se não fosse a tua presença em nosso meio, para nos dar ânimo, para nos animar, para nos encorajar a fazer a tua vontade, Jesus querido, fortalece-nos, Senhor, fortalece essa pessoa agora, essa pessoa que está aí ao vivo, Senhor, Jesus querido, eu oro por todos, Senhor, braço forte dessa obra, todas as pessoas que têm desempenhado, aleluia, em fazer algo em favor desta obra, Jesus de amor, Deus de glória, ah, Deus poderoso, Deus de milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, eu sei, aleluia, quem nos chamou para a grande obra, eu sei que o Senhor tem operado maravilha, eu sei que o Senhor tem operado sinais e prodígios, e é em nome de Jesus, aleluia, que eu te adoro, Senhor, eu te bendizo, Senhor, o teu nome, porque tu és maravilhoso, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Alcança essa pessoa agora, Senhor, nessa pessoa, Senhor, que está, Senhor, aleluia, com sintomas, aleluia, desta gripe, desta pandemia, Senhor, Jesus entra com providência nessa causa, dá força, dá ânimo, Senhor, para esta pessoa entender, aleluia, que o milagre está em ti, Jesus querido, vem abençoar o nosso país, o nosso governante, vem abençoar os prefeitos, Senhor, da cidade, Senhor, onde nós temos congregações, e também, Senhor, as cidades do Brasil, Senhor, e do mundo. Abençoa os governantes, Senhor, seja o governo estadual, federal, em nome de Jesus, aleluia. Eu oro em favor dessa vizinhança, derrama, Senhor, aleluia, a tua unção sobre os teus filhos, ó Espírito Santo, eu oro, Senhor, eu coloco a minha vida, Senhor, no seu altar nesta hora, para orar em favor dessa pessoa que está conosco, e é em nome de Jesus, aleluia, que nós, aleluia, cremos na vitória, nós cremos na bênção, nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus que opera maravilha, sinais e prodígios na vida da tua igreja, e é em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Yandemanaia Sou, Yandecantalaia, Jesus, 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 aleluia.
aleluia. Como é bom estar diante da tua presença, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, aleluia, um Deus poderoso sobre todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós te adoramos, nós te bendizemos, aleluia, para que o teu nome venha a ser glorificado de forma sobrenatural. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa gratidão nesta noite. E é em nome de Jesus, aleluia, que proclamamos, aleluia, o teu santo nome. Como é bom estar diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Há milagre de Deus para a sua vida. Glória a Deus. No verso 2 do capítulo 31 de 2 Crônicas, que se diz assim: estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e aos levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrar louvor e cantar às portas do arraial do Senhor. Também estabeleceu parte da fazenda do rei para o holocausto e para o holocausto do sábado e das festas de luas novas e da solenidade, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou o povo e os moradores de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e dos levitas, para que pudesse se dedicar à lei do Senhor. Depois que estas ordens se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e mosto, de azeite, de mel e de toda novidade do campo, e também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, dízimo das coisas sagradas que trouxeram, consagrada ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. E no terceiro mês começaram a trazer os primeiros montões dos sétimos meses dos meses, acabaram. E vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e o que se fartar, e ainda sobrejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou em abastância. E então disse Ezequias que se preparasse a câmara na casa do Senhor, e as prepararam. Somente até aqui. Glória a Deus. Espírito Santo,
nesta noite, noite de milagre, a qual o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha derramar, Senhor, da tua bênção sobre a vida dos teus filhos. E é em nome de Jesus, aleluia, nós adoramos, Senhor. Nesta hora nós estamos te adorando, Senhor, na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus, aleluia, eu peço, Senhor, que o Senhor derrama azeite, que o Senhor derrama da sua unção, aleluia, sobre a vida, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo esta live, está ouvindo este culto, que cada pessoa possa receber a tua porção, e é em nome de Jesus. Amém e amém. Todos os nomes do Senhor? Amém.
nome de Jesus. Gostaria também de ouvir a pastora Dileia. Aleluia. Glória a Deus. Salve, irmãos, para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Motivo de alegria nós estamos na presença do Senhor. Mais um dia, celebrando a ceia do Senhor, o melhor culto. Glórias a Deus. Vou deixar apenas um versículo. Vamos ver se está louvando ao Senhor. 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz: mas como está escrito, a coisa que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Já está louvando o Senhor comigo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sono.
Nós também vamos estar ouvindo uma palavra pelo diácono Daniel. Depois nós vamos estar ouvindo a irmã Kétima. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero estar no livro de 1 Reis. Aleluia. Capítulo 17. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse-lhe: Traze-me. Ele disse-lhe: Traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida, todo mundo conhece a história da viúva de Serepta. Elias tinha acabado de profetizar e disse que não ia chover. E logo após isso, o Senhor o manda ir para ser sustentado pelos corvos, junto ao ribeiro de Querite. E a gente observa alguns detalhes, que a primeira coisa que acontece com Elias quando ele aparece na Bíblia é profetizar. Ele aparece profetizando para o rei Acabe. E às vezes na nossa a gente pensa: não, eu estou profetizando para o pastor, eu estou profetizando para um homem grande, então eu sou alguém. Mas aí Deus pega, faz Elias profetizar e manda ele para Querite. Ele sai de dentro do templo e vai para Querite, para o ribeiro, para lá dentro do ribeiro, naquele lugar, ele ser sustentado pelos corvos. E a gente observa que quando fala de ser sustentado pelos corvos, a gente diz que o sustento vem de onde a gente não espera. O sustento vem de onde a gente não espera. Às vezes você espera que uma mãe, que um pai te ajude, que um amigo te ajude, mas aí Deus manda o sustento de onde você não espera. Só que
e ir para Serepta. Aleluia. Porque lá em Serepta tem uma mulher, uma viúva, que ela vai te sustentar, que ela vai te dar alimento. E aí Elias pegou e talvez até pensou, pastor, agora a coisa vai melhorar, agora ela vai me abençoar. Agora para onde eu estou indo para ser abençoado. Só que às vezes Deus nos manda para um lugar e aí nós pensamos que vamos ser abençoados, mas estamos indo para abençoar. Elias sai de Querite, chega em Serepta e começa a conversar com aquela mulher. E pega e fala: ei, dá um pouquinho de água. Me traz um pouquinho de água. Aquela mulher pega a água e leva para ele. Quando ela está voltando para casa, ele fala: ei, me traz um pedacinho de pão, me traz um pedacinho de bolo. Primeira coisa que aquela mulher fala: eu sinto muito, mas o que eu tenho aqui só dá para alimentar eu e meu filho. Vem buscar primeiro em mim. E às vezes a gente não entende, porque a gente não consegue ver a porta aberta, não consegue ver nada acontecendo. Mas aí Deus fala e diz: o que você tem aí com você agora muda a sua vida. Se não muda, entrega para mim. Porque quando você entrega para mim, eu mudo a sua vida, eu mudo a sua história, eu restauro, eu transformo, eu liberto, eu curo, eu coloco de pé aquele que está caído, eu dou sonho para quem não tem mais sonho, eu faço reviver aquele que está morto. Porque quando você se entrega primeiro para mim, você dá espaço para mim fazer para você. Entrega para o Senhor, faz para o Senhor, porque Ele vem e faz por você, e você fica surpreso, e todos olham e falam: não tem mais jeito. Alguém falou: pastor, aquela viúva agora vai morrer. Aí ela vai e entrega primeiro para o Senhor, e o Senhor fala: não vai mais morrer. Alguém pode estar falando: é o final. Mas Deus está dizendo: primeiro para mim, porque eu vou te mostrar que não é o final, que não acabou, e que ainda tem muito para acontecer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Quem é de uma vai adorar o Senhor? Aí? Ou vai dar testemunho, que o Espírito Santo tocar no coração dela, amém? Nossa Pai do Senhor, eu queria contar a bênção que, para a honra e glória do Senhor, eu comprei um violão. Amém? Aleluia! Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Aleluias.
pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Quando meu rosto, quando sinto a brisa no meu rosto, me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença, é a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar. Só com tua presença, só com tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz
Deus. Pode ir. Se você deixar no fundo aí, pode deixar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, neste culto, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito maravilhas, Senhor, na vida do teu povo e na vida da tua igreja. E é em nome de Jesus que nós proclamamos, Senhor, o teu nome e a tua grandeza. Senhor Jesus, sabemos do teu milagre, sabemos da tua grande mão. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai operar maravilha nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, você que está aí ao vivo comigo, eu convido você para convidar mais pessoas para assistir conosco esta palavra. Possivelmente você não ouviu esta palavra em lugar nenhum, porque não é o costume desta era. É bem verdade que nós falamos muito sobre os levitas, nós falamos muito sobre os sacerdotes, sim ou não? E nós muitas das vezes falamos muito e entendemos pouco. Falamos muito e entendemos pouco. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o livro de Ezequiel, capítulo 44. Verso 23. Primeira coisa, antes de eu falar sobre levitas e sacerdote, eu preciso informar qual a principal função de levitas e de sacerdotes. Sim ou não? Vamos lá? E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Amém? Uma finalidade santa, a qual o Senhor naquela época, Deus naquela época, trabalhava na vida do povo de Israel. Deus levanta então da tribo de Arão homem para ser sacerdote, da tribo de Levi, certo? Para sacerdote, para levitas. E uma coisa que me chama a atenção é que esses homens, eles foram separados para trabalhar em benefício do povo, para servir o povo, mas em primeiro lugar ouvir a voz de Deus. E eu quero chamar a sua atenção nesses poucos minutos que eu vou trazer uma palavra ao seu coração. Você que quer que Deus te abençoe, quer que Deus tenha sobre ti a bênção de forma sobrenatural. E eu nesta hora, eu quero orar também daqui a pouco por você. Mas antes eu quero fazer aqui pequenas exposições de palavras para você entender o papel do levita e do sacerdote. Em primeira instância, e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Então esses homens eram separados para o Senhor. E uma coisa que me chama a atenção no mesmo texto, mais para frente, nós vamos perceber, pastora Edileia, que este povo
esses levitas, esses sacerdotes, eles não tinham possessão de terra. Deus não dava para ele possessão na terra. Mas a palavra de Deus dizia que de Deus ia ser a possessão deles, a bênção deles iria vir direto ou diretamente de Deus. Então a posse dele não iria ser terrena, as posses dele iria estar nas mãos de um Deus que tudo pode. E o que me chama a atenção, que esses levitas, esses sacerdotes, eles tinham uma função grandiosa na casa de Deus. Interessante que podia vir uma pessoa impura, podia até vir uma pessoa que precisava de uma santificação. Então cabia ao irmão porteiro levita que estava à porta a pegar aquele animal e imolar o sangue, para que através do sangue daquele animal pudesse vir a santificação da vida de um povo, de uma família, de um pai, de uma mãe. E era através deste ministério levítico que as pessoas tomavam posse da santificação do corpo. E o que eu quero trazer no seu coração nesta hora, que ainda Deus tem levantado homens e mulheres para trazer santificação à sua vida. Deus ainda tem levantado homens e mulheres para ensinar a você discernir entre o que é santo, puro ou impuro. Deus tem levantado homens e mulheres, porém não chamado agora de levita, não chamado agora de sacerdote, mas Deus tem levantado homens e mulheres ainda com um poder de reconciliação, aleluia, de trazer pureza à sua vida. Porque, pastor, não foi Jesus que morreu? Não foi Jesus que morreu para nos garantir a minha salvação? É bem verdade que foi Jesus quem morreu para te garantir a salvação. Mas é bem verdade também que o Senhor tem levantado os homens e mulheres com braços de carne, aleluia, para que? Com pernas de carne, aleluia, com corpo humano, para que? Para levar uma palavra que pode transformar e mudar o seu interior, aleluia. E esta palavra, ela ainda continua poderosa para os nossos dias. E a Bíblia conta de um homem chamado Ezequias, que a qual decidiu no seu coração em fazer o melhor, em separar em quadros de levitas, cada um na sua função, sacerdotes cada um na sua função. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Ezequias separa no seu reinado cada um com a sua função e ordena ao povo trazer as partes do sacerdote, trazer as partes dos levitas. E a palavra de Deus nos garante, nos ensina que Ele ensina o povo a trazer a parte do sacerdote, trazer as partes dos levitas. E a palavra de Deus nos ensina que houve prosperidade naqueles dias. Houve prosperidade. Nós vamos ver no versículo 10
Versículo 9, o rei Ezequias pergunta: e ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões que eles mandaram trazer, que o rei Ezequias mandara trazer para os levitas e para o sacerdote? E a palavra de Deus nos diz que aquele povo entendeu o recado, irmão Daniel. Aquele povo entendeu o recado, e aquele povo trazia a parte do sacerdote. Porém, pastora Adileia, nós vamos aprender que ele só não trazia a parte do sacerdote, mas trazia também a parte dos dízimos e as ofertas. E a Bíblia diz que deu aqueles montões, porque foi sacrifício das primeiras vacas, das primeiras ovelhas. Eles levaram tudo para o lugar determinado. E nós aprendemos com esse texto que o povo foi unânime, o povo foi obediente à palavra do rei. Levaram a parte de quem? Dos sacerdotes e dos levitas. E também levaram os dízimos e as ofertas. Pode até ser que você é homem com escorpião no bolso, mulher com escorpião no bolso, e a sua riqueza tem prendido o seu coração, e tem achado que as bênçãos de Deus é de forma mesquinha. Porém, nesta noite o Espírito Santo nos dá esta palavra para você, aleluia, abrir as mãos, aleluia, para a obra de Deus, abrir as mãos para os sacerdotes, para os levitas. Ah, pastor, já não existe mais os pastores, não existe mais sacerdote e levita. Mas eu quero aqui trazer o versículo 20. Antes do versículo 20, eu gostaria de ler o 10. Houve pergunta do rei Ezequias: por que aqueles montões? Mandileia, a ordenança do rei foi dada, e o povo foi obediente à voz do rei, e trouxe então de montões a parte do sacerdote, os dízimos e as ofertas. Nós vamos perceber isto, só para você, antes de eu ir para o versículo 20, você vai perceber isso no versículo 4. E ordenou o povo e os moradores de Jerusalém que dessem parte do sacerdote e dos levitas, para que pudesse dedicar ao Senhor. Então, irmã Kedma, o rei toma uma decisão e fala para o povo: olha, traz a parte do sacerdote, porque o sacerdote precisa dedicar ao serviço do Senhor, precisa dedicar à lei de Deus. É o sacerdote que precisa dedicar à lei de Deus. E depois que esta ordem foi e se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto de azeite, de mel e de toda novidade do campo. E também dízimo de tudo trouxeram em abundância. É bem verdade que muitas pessoas colocam que a primícia é o primeiro dízimo, é a primeira oferta. Deixa eu explicar o que era a primícia daquele tempo. A primícia daquele tempo é como se fosse
primeiro lucro do trabalho, o primeiro dia do trabalho, a primeira oferta era quando um gado, por exemplo, uma vaca dava cria, o primeiro bezerro era chamado como primícia. Depois do primeiro bezerro em diante, não era mais primícia, mas aquela primícia pertencia ao sacerdote e aos levitas. E o que eu quero trazer nos nossos corações, que muitas das vezes nós ministramos tanto, falamos tanto de primícia, que nós temos que dar as nossas primícias ao Senhor e não conhecemos o que é primícia. Falamos dos dízimos, falamos das ofertas. É bem verdade que dízimo é fácil nós falarmos, porque dízimo vem da palavra 10, que é a 10ª parte. Oferta é aquilo que você pode oferecer ao Senhor, mas primícia tinha nome. Primícia era a primeira parte, e por incrível que pareça, pastora Adileia, não era dada simplesmente ao Senhor, e sim aos sacerdotes e aos levitas. E a função dessa primícia era para que o sacerdote pudesse cumprir o seu mandamento, cumprindo o propósito que a qual Deus chamou ele. Então, a primícia dava condição para o sacerdote meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E era a função do sacerdote, então, ensinar os povos como deveria andar, como deveria proceder, o que era certo e o que era errado. Eles tinham a função, diaconisa Carolyn, eles tinham a função de ter ciência de toda a lei de Deus, ou toda a lei de Israel, precisava estar na sua mente, precisava estar no seu coração. Para quê? Para poder orientar o povo. E precisava também estar em comunhão com Deus. Deus separa esses homens para fazer a sua função em favor de vidas, em favor de pessoas. E eu não entendo nada mais, nada menos, porque era separado, irmã Adileia, aquelas pessoas, porque aquelas pessoas tinham a função de santificar outras pessoas. Elas tinham que estar lá no templo. A hora de ser imolado o animal em prol dos pecados daquela pessoa, eles estavam lá para aspergir o sangue, para fazer através da vida deles a vida das pessoas da nação santificada. Então Deus reserva para eles a primícia. Porém, Ezequias, sabendo disso, fez lembrança ao povo, percebe que o povo não estava trazendo mais a primícia do sacerdote. Nós vamos perceber porque, irmã Adileia, o povo de Israel passaram por momentos de perseguição, por momentos de prisões, e no meio de décadas, sofrendo em meio de prisões, muitos perderam a sua origem, muitos perderam a sua santificação, perderam a sua base, perderam a sua história, porque estava aprisionado em Babilônia, começou a servir outros deuses, começa a fazer o que não era,
percebe que o povo cativo, muitos sacerdotes perderam a sua linhagem, porque se contaminaram com a idolatria. Pode até ser que você está encontrando nesse quadro espiritual. Olha para a direita, não sabe quem espelhar. Olha para a esquerda, não sabe como olhar. É bem verdade que nós bem sabemos que o homem é falho, mas é bem verdade também que nós sabemos, aleluia, que há um Deus, aleluia, que pode mudar a vida e o caráter, aleluia, da humanidade. E a história vai se passando até os sacerdotes se venderam, se prostituíram, indo atrás de idolatria, fazendo o que não agradava ao Senhor. Mas no meio de perseguição, em meio de conflito, deixa eu te dizer uma coisa. Pode até ser que tem pessoas perto de você que está se vendendo, já não anda mais com a vida santificada, não anda mais com a vida lavada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda Deus tem, aleluia, separado homens de raiz santa, aleluia. Deus tem separado homens e mulheres, aleluia, que a raiz é santa, que a raiz, aleluia, é Jesus, e a chamada está em Jesus, e não tem se vendido, aleluia, em seu ministério. Quantos já têm vendido para a idolatria humana? Quantos têm seguido outros deuses? Quantos têm seguido orientação do sujo e do imundo? Porém ainda Deus tem levantado homens e mulheres que sabem a diferença entre o puro e o impuro. Deus ainda tem levantado homens, aleluia, que sabem a diferença, aleluia, do santo e o não santo, aleluia, daqueles que estão fazendo a vontade de Deus e daqueles que não estão fazendo a vontade de Deus. Pessoas que estão dedicadas 24 horas pela lei do Senhor, está vivendo para o Senhor, está vivendo para o Evangelho. E quantas das vezes se dedica de dia e de noite em favor de pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós se tratamos para a santificação de pessoas, pessoas precisam ser orientadas, pessoas precisam ser direcionadas, pessoas precisam ser ensinadas. Pessoas muitas das vezes precisam falar no nosso português, precisa de um puxão de orelha. E quantas das vezes homens a qual Deus tem chamado para essa função, e mulheres que a qual o Senhor Deus tem chamado para essa função, pessoas não têm valorizado. Ah, quem me dera que eu pudesse ter a função de Ezequias para trazer ânimo ao povo, a fazer benefício das pessoas que a qual o Senhor chamou, aleluia, para cumprir o seu propósito aqui na terra. Pessoas que a qual o Senhor chama para fazer a diferença e para cumprir o ministério. E eu quero aqui ministrar no seu coração que quando o rei Ezequias pergunta para os levitas, por que aquele tanto? Porque aqueles montanhas de coisas, montones,
muitas coisas, irmã Adileia, que ficou à vista. Daqui a pouco, um sumo sacerdote responde. Um sumo sacerdote responde. E o interessante, pastora Adileia, ele era da linhagem de Zadok. Zadok era uma linhagem sacerdotal a qual o Senhor separa em segunda instância. Porque a primeira se corromperam, mas o Senhor fez uma nova aliança. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Tem muitas pessoas que estão na aliança corrompida, está prisioneiro do pecado porque está fazendo o desejo da Babilônia. Porém, nesta noite o Senhor chama pessoas da linhagem santa, aleluia, para fazer o propósito de Deus, aleluia. E o interessante que é através da palavra inspirada pelo Espírito Santo que você é santificado, aleluia. E aí então, irmã Carol, o Senhor, aleluia, levanta os líderes, o Senhor levanta pastores, o Senhor levanta pastora, o Senhor levanta obreiros na obra de Deus com a função de santificar a igreja, aleluia. É o Senhor quem dá, aleluia, é o Senhor quem levanta. E muitas das vezes são esquecidos. São esquecidos. Trabalha de dia e de noite. A palavra é direcionada pelo Espírito Santo. Se você se colocar, aleluia, na função que Deus te colocara, pode ter certeza, aleluia, que vai ver bênção em abastança na sua casa. E o sumo sacerdote responde para o rei, Madileia, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e que se fartar, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor o abençoou ao seu povo, aleluia. Sabe o que eu entendo, irmã Carol? O Senhor começa a abençoar o povo, e o povo começa a trazer o que era do sacerdote, o dízimo que era de Deus e as ofertas. E o Senhor começa a abençoar o povo. Deixa eu te dizer uma coisa: quem fecha as mãos para homem de Deus, para mulher de Deus, quem fecha a mão para a casa de Deus, quem fecha as mãos para as coisas de Deus, não tem bênção de Deus. E aqui o sumo sacerdote testifica. Obrigado, irmã Kelly. Testifica que veio bênção sobre a casa do povo, sobre a casa do povo. E lembrando que esse é o compromisso de Deus com o homem. Quando eu falo homem, não precisa ser do Velho Testamento. Se você do Novo tomar posse da herança de Deus, da bênção de Deus, Deus vai abençoar você de forma grandiosa. E o interessante que o papel desses homens era entrar no templo e esperar Deus falar. O papel do levita e do sacerdote, eles entravam no lugar santo, mas eles ficavam esperando a resposta de Deus, aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Nós estamos no lugar santo dos santos, aleluia, e sempre ouvimos Deus falar. O Senhor nos transmite a sua palavra. Quantos dias, quanta noite nós chegamos no templo, aleluia, não temos palavra, e o Senhor é quem dá palavra para o seu povo. Sabe por quê, irmã Dileia? Porque Deus quer abençoar o seu povo, aleluia. O Senhor quer trazer grande bonança para o seu povo, aleluia.
mas muitos têm fechado o coração. Por quê? Ah, pastor, mas como é difícil trabalhar. Ah, pastor, eu dar o primeiro dia de trabalho, levar o primeiro dia de trabalho como primícia? Não. Mas deixa eu falar uma coisa. Se o Espírito Santo te tocar nesta noite, a partir de hoje, traga da parte do sacerdote, traga os dízimos e as ofertas. Para quê, pastor? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina? Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. As primícias de todos os primeiros frutos, de toda oferta, e de todas as vossas ofertas serão do sacerdote, e as vossas ofertas, e também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Olha aqui o versículo, o mesmo versículo, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Ezequias sabia dessa promessa, sabia se ele incentivasse o povo. Olha a visão de águia que ele teve nesta hora, olha a visão que ele teve. Se eu incentivar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, a trazer a parte do sacerdote, a bênção será sobre a casa dele, e a bênção será sobre Jerusalém. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você tem uma casa abençoada, você tem uma igreja abençoada. Quando você tem uma igreja abençoada, você tem um bairro abençoado, uma cidade abençoada, um estado abençoado, uma nação abençoada, porque a bênção está sobre as vossas casas. Aleluia. A oferta para a casa do Senhor, é Deus quem determina a bênção sobre a sua vida. Pastor, isso não é uma lei do Velho Testamento? Deixa eu te perguntar uma coisa. A lei foi dada por quem? Por Deus. Se essa lei do Velho Testamento foi Deus quem deu, o mesmo Deus é aquele mesmo que otorga a bênção sobre aqueles que cumprem a sua lei. Aleluia. Quando eu obedeço a lei do Senhor, faço o que é bom e o que é reto e verdadeiro perante os olhos do Senhor, o Senhor derrama a bênção sobre a minha casa. Quero aqui nesta noite, trazendo aos seus corações, hoje é dia de ceia. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas como pregarão se não tiver quem pregue? Ah, mas é fácil. Quantos daí está falando, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor é pastor. Engraçado que o advogado ele estuda 4 anos, quantos anos, não sei, para ser advogado. Ninguém reclama de ir lá pagar para o advogado. O psicólogo também, o médico também. Cada um tem a sua função. E o pastor tem um pouco de advogado, o pastor tem um pouco de psicólogo, o pastor tem a parte de levita. Para quê? Receber você impuro e levar a santificação até a sua vida. Tem. Por quê, irmão? Através de quê, irmão? Através da própria carne. Quantas das vezes é o pastor, o obreiro da sua igreja, é que paga o preço por sua vida? Paga o preço, é ele que se dedica de dia e de noite para buscar você, bater palma lá no seu portão. Hoje é dia de ir para a igreja, porque ele sabendo disso, sabendo que se você ficar em casa, somente a sua fé vai esfriar. Você precisa ouvir a palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: não só ouve, mas obedece. Faz o que é bom, o que é reto e verdadeiro. Se você cumprir o que é bom e o que
é reto, o Senhor vai fazer, aleluia, as bênçãos dele repousar sobre a sua casa e sobre a sua família, aleluia. Você pode receber essa palavra? Primícia? Para quê? Ô irmão, se o pastor chegar aqui e falar, olha, essa igreja, nenhum pastor usufrui de dízimo e nem de oferta. Nenhum pastor desse ministério recebe um salário para fazer algo para a obra de Deus. Mas a Bíblia está lá escalando. Se você, irmão, Deus tocar na sua vida, você aí, olha bem, o negócio seu é com Deus. Se Deus tocar na sua vida, aleluia, levante para fazer segundo o que Ele tem proposto no seu coração, só que não endureça. Uma vez que você faça um voto com o Senhor, não tarde em cumprir. Essa palavra é para que você entenda. Às vezes fala, pastor, eu estou dando dízimo. Está dando dízimo como? Se eu não der, meu nome não aparece no caderno. Está dando por obrigação. Deixa eu te dizer uma coisa. Sirva o Senhor com alegria. Dá ao Senhor com alegria. Entrega ao Senhor com alegria. A partir do momento que você começa a servir ao Senhor com alegria em todas as áreas, começando pela parte financeira, você vai ver que a sua casa, toda maldição vai ser quebrantada. Sabe, pastora Adileia, o Senhor vai começar a abrir porta onde não tem porta. O Senhor vai começar a operar milagre. Você de empregado será patrão. Aí você não vai saber por quê. Porque a bênção do Senhor está repousando sobre a sua casa. E o Senhor tem uma promessa que Ele não te chama por causa, mas te chama você para a cabeça. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Segundo Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11 vai falar assim: porque eu recebi do Senhor, versículo 23 em diante, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber desse cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e o que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém?